Dá para ler bem aí, gente? Talvez o pessoal que tiver com celular vai ser mais difícil, né? Mas tá bom. É o que temos, hein? Alguém sabe me dizer onde nós paramos semana passada? Então, vamos lá. Ah, Deus ajuda a gente nessa nossa jornada com esse livro. Ele é bem difícil, que as nossas mentes, nossos corações, nossa atenção sejam capturadas pelo livro. E por tua graça, Senhor, cada um de nós aqui venhamos a aprender, a absorver, crescer, seja esse texto edificante para cada um de nós e seja útil na nossa vida, na nossa piedade, no nosso exercício da missão diária, na nossa vocação, nas nossas igrejas. Nos abençoa, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O autor vai fazer uma, uma explicação aqui sobre o que é o fideísmo e o que é o racionalismo, né? Eu vou pintar aqui, ó, o fideísta. Ó, o fideísta é aquele que defende o ponto de vista de que a fé é suficiente para garantir ou avalizar o conhecimento de Deus. Em suma, deixa-se de lado a razão e prioriza-se a, a fé. Muito bem, vamos ficar com isso aqui na cabeça por enquanto. E o racionalismo? Eu até pintei aqui embaixo. Ó. Para os racionalistas, a fé é algo subjetivo e por isso não passa de uma questão de foro íntimo. Assim, não se pode pensar na aquisição ou apreensão de qualquer conhecimento verdadeiro de Deus com base meramente na fé. Bom, são duas correntes aqui. Uma que vai dizer que a fé é a única maneira de nós termos o conhecimento de Deus, e a fé em detrimento da razão, do nosso raciocínio, da nossa lógica humana, da nossa capacidade de filosofar, de aprender e tudo mais. Então, é só a fé. E do outro lado, há quem diga que não, que a fé a gente tem que deixar de lado e aprender de Deus, a gente aprende com o exercício da nossa razão, assim, da nossa lógica humana, do nosso entendimento, e etc, etc, e etc. Eu acho que aqui, talvez, o autor não fala isso, né? Mas talvez a gente possa pensar em dois momentos da história do mundo. O momento da cristandade, lá na Idade Média, em que a igreja dominava o mundo e todas as coisas vinham pela fé. A fé era o ponto central da existência humana. E depois, com a queda da Idade Média e o início da Idade Moderna, o racionalismo, a ciência, você tem a questão da razão dominando o mundo e a fé ficando para um segundo estágio. O autor aqui, ele vai dizer assim para a gente, deixa eu ver se eu... que a inteligência humilhada, que é o tema do livro, portanto, é o que a gente está tendendo a entender nessa leitura, é que não se trata da morte da fé nem da morte da razão, mas da fé que busca compreensão e reconhece o papel importantíssimo da razão na busca pelo conhecimento de Deus. A inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, ela só precisa pensar.
Uma fé assim percebe a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas, sem de forma alguma anular-se ou destruir-se. É possível ser piedoso e, ao mesmo tempo, inteligente. Preciso parar aqui para a gente pensar no que a gente está lendo aqui. Eu não sei se você já frequentou igrejas em que pensar, refletir, questionar, duvidar era sempre uma característica do capiroto, do capeta, do cramunhão, do Satanás. Se você duvida, se você questiona, você é rebelde. Porque você não pode questionar a visão, nem questionar a autoridade. É como se, para frequentar essas igrejas, você tivesse que matar a sua razão. Você tem que acreditar que o que ele está falando é 100% verdade. Você não pensa, não reflete, não questiona e recebe tudo pela fé. É difícil viver numa realidade assim, porque a gente não aguenta, né? Porque a gente pensa, ainda que a gente não queira, a nossa mente, ela pensa. Então, o que o Jonas está defendendo aqui é que essa inteligência humilhada, ela está entre o fideísmo e o racionalismo, entre só fé e entre só razão. É uma fé que entende que a razão é importante e é uma razão que entende que a fé é necessária. É o meio termo. Então, apesar da minha fé, eu não sou impedido de questionar, de duvidar, de, de, de buscar na razão respostas. E apesar do exercício da razão, eu não acho que a fé é alguma coisa que possa ser jogada fora porque ela é subjetiva, porque ela é mística. Não, a razão também precisa abrir espaço e entender que a fé ela é necessária para que a gente se relacione com Deus. A inteligência humilhada aqui na parte de baixo é também a consciência da humilhação da razão. Acabei de falar isso aí, né? E tem duas frases que eu acho interessantes que ele fala. Primeiro, essa aqui, ó, é impossível, é impossível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. É possível ser piedoso e ao mesmo tempo inteligente. E aqui embaixo ele fala assim, ó, é possível ser inteligente e ao mesmo tempo piedoso. O que ele quer falar com isso aqui? Eu acho que até a gente comentou disso semana passada, não estou lembrando aqui se a gente comentou ou não, mas é aquela coisa assim, que crente é tudo burro, e se o crente for um pouquinho inteligente, ele abandona a igreja, porque crente é tudo burro. E uma pessoa inteligente é alguém que não pode ser uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia de fé, porque ser inteligente subentende-se que você aboliu a fé, porque isso é negócio de gente burra. E aqui o autor está dizendo assim, não, é possível sim a gente ser uma pessoa piedosa, cheia de fé, cheia do temor de Deus, cheia de misericórdia, de quebrantamento, sabe, de humildade, uma pessoa cheia de Deus, de oração, e ao mesmo tempo ser uma pessoa inteligente, que conhece a filosofia, que pergunta, que duvida, que questiona. As duas coisas são possíveis. E, de outra parte, é possível você ser uma pessoa super inteligente, com mestrado, doutorado, PhD, seja lá o que for, e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa piedosa, cheia de Deus, né? Humilde e cheia da presença do Senhor. Aí, ó, ele vai dizer assim, para ser inteligente, o teólogo precisa, em primeiro lugar, ser capaz de praticar a intelecção mais profunda que a mente humana pode realizar, a oração.
Olha que inteligente, olha que interessante isso aqui, né? Ora, é indubitável que a oração é a intelecção mais profunda do teólogo, porém, ao orar, o teólogo também oferece o testemunho mais patente da sua piedade. Assim, a inteligência humilhada é a consciência ferida pela palavra. É o coração ferido, porém grato pela dádiva da revelação. É o intelecto estendido a ponto de encontrar Deus quando sobe aos céus e quando faz a cama no mais profundo abismo. Ele está dizendo que o ponto principal para o estudo da Bíblia, para o nosso estudo aqui, ou para qualquer reflexão teológica, a primeira coisa que se exige da pessoa que pretende estudar a Bíblia, a primeira coisa que se exige é a oração. Porque a oração é a reflexão mais profunda que um teólogo pode fazer. Porque é na oração que eu vou me permitir olhar para dentro de mim e olhar para o texto que eu estou estudando. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Mas, por exemplo, eu vou lá, eu abro um texto domingo. Domingo eu preguei sobre o texto depois da mulher samaritana, quando Jesus diz que os campos estão brancos para a ceifa. Jesus também fala sobre a questão que ele vai... Deixa eu ver se eu... Não, eu vou voltar para trás um pouquinho. A questão da mulher samaritana. Acho que é mais fácil para a gente refletir aqui. Então, eu sou um teólogo e eu vou estudar esse texto. Ou você em casa. Um teólogo somos todos nós, tá? A gente vai estudar em casa. Aí eu olho para o texto e eu vejo lá, a mulher samaritana é uma pecadora que precisa de Jesus. Ok. Aí eu olho para esse texto e falo assim, no mundo está cheio de pecadores. Eu mesmo conheço uma meia dúzia que é igual essa mulher aí. Meu Deus do céu. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa aí eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Eu falo assim, Senhor, abençoa as pessoas no mundo que são igual a mulher samaritana. Pecadores que precisam de Jesus. Amém. Isso é uma coisa. A outra coisa é assim, eu leio o texto da mulher samaritana e eu percebo que há um pouco de mim naquela mulher. Eu percebo que eu também me sinto, por exemplo, excluído. Eu tenho uma baixa autoimagem. Eu reconheço o meu pecado, as minhas fraquezas, minhas tentações, sabe? E, de repente, eu me enxergo ali, na boca daquele poço, sendo confrontado com amor por Jesus Cristo e pelas suas palavras, e como aquela mulher, eu sou levado a esse arrependimento. Só que nesse momento, a minha oração, ela é diferente. Não é assim, Senhor, abençoa esses pecadores como essa mulher. A minha oração é assim, Senhor, me perdoa, olha para mim, me restaura, me cura. Ou seja, quando eu vou estudar a palavra de Deus, mais do que só um estudo exegético, hermenêutico, mais do que só uma intelecção de texto, mais do que só um estudo para entender os dogmas e as teologias sistemáticas, mais do que o estudo da letra, é a perspectiva de eu permitir que esse texto estudado, ele ganhe sentido dentro de mim e Deus se mova no meu interior. E aquele texto fale comigo. Então, deixa de ser um estudo de um texto qualquer
e passa a ser um texto vivo, capaz de me tocar, de me confrontar, de me restaurar. Então, a minha oração não é a de um estudioso catedrático. A minha oração é a coisa mais profunda, porque ela está revelando o mais profundo do meu interior. E eu estou confessando a Deus o meu pecado, as minhas dificuldades, as minhas dúvidas. Ou seja, a Bíblia é o lugar onde a fé e a razão se dobram diante do Deus que se revela. E se não houver isso, de nada adianta o nosso estudo, né? Ele é inócuo. E falando disso, é por isso que a gente entra nesse outro subtítulo aqui, ó, a teologia na segunda pessoa, e o Jonas vai citar aqui o livro Confissões. Coloquei lá hoje para vocês darem uma olhadinha, quem tiver curiosidade de ler, o livro 10 de Confissões, os capítulos de 1 a, acho que 1 a 6 ou 1 a 8, eu coloquei lá para vocês darem uma olhadinha, tá? O Jonas vai dizer aqui, ó. Ora, não podemos ser negligentes quanto aos grandes pensadores que já refletiram sobre os limites da inteligência humana. Assim, precisamos, de alguma forma, tirar o máximo proveito desse rico tesouro intelectual que herdamos da tradição cristã. Vou fazer uma pausa aqui. Outro dia eu estava conversando com um senhor já, crente, falando sobre Deus, sobre a Bíblia. E aí eu fui falar do Agostinho, Santo Agostinho. Rapaz, ele falou assim, mas esse é um santo católico. Eu falei, ele não é um santo católico, ele é um cristão. Naquela época em que ele viveu, não estava separado o catolicismo e protestantismo. Naquela época, era uma igreja só. E ele foi um bispo, foi um servo de Deus, né? Foi um filósofo. E o que ele fala tem sentido. O que ele construiu lá atrás é importante para a gente hoje. A reflexão que ele fez lá atrás é útil para a gente hoje aqui. É mais ou menos isso que o Jonas está dizendo aqui, ó. Ele cita aqui um monge, o Bernardo de Chartres. Somos como que anões montados em ombros de gigantes para podermos ver mais longe. É a humildade de quem busca conhecimento, de se reconhecer pequeno diante de tanta gente que já estudou sobre a face da Terra, esse assunto, né? O nosso aqui, a teologia. E eu me entendo como um anão, de tão pequeno que eu sou, mas eu estou em cima do ombro do Agostinho, por exemplo. Eu subo em cima do ombro de um teólogo que eu estou lendo, e quando eu subo nos ombros dele, eu consigo enxergar para além do que eu poderia enxergar a partir da reflexão que ele fez. E aí a gente vai chamar isso de a tradição viva dos que já morreram. A tradição que a gente vai olhar lá para trás, vai refletir e vai usar dela para nossa edificação. Diferente do tradicionalismo morto em igrejas que estão vivas, mas que morreram pelo tradicionalismo. Então, há uma tradição viva de fé, de reflexão teológica importante, e há um tradicionalismo hoje que é morto, que não se preocupa com as coisas da fé, mas só com o tradicionalismo em si mesmo. Vamos passar mais um pouco aqui adiante. Ele está citando os caras que ele vai usar como referência. Ele cita aqui o Confissões. Lembra que a gente começou falando sobre o tema era teologia em segunda pessoa? Vou voltar lá, tá? Ó,
É que ele falou, aqui, teologia na segunda pessoa, é que ele começa falando um monte de coisa antes de falar sobre o que significa essa teologia na segunda pessoa. Ele está falando na segunda pessoa do singular. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em segunda pessoa é o tu. O livro de Confissões é um livro escrito em segunda pessoa, em que Agostinho está sempre falando com Deus. O tu, né? E é muito interessante a maneira como Agostinho constrói o livro dele. Quase sempre tenho a impressão de que a leitura das Confissões é uma das experiências literárias mais constrangedoras. O Jonas está dizendo isso aqui porque no livro Confissões, o Agostinho está confessando os seus pecados. E quando eu leio o livro, eu acabo conhecendo os pecados dele, né? Então, o Jonas está dizendo assim, que eu me senti um intruso, porque eu acabei conhecendo e me intrometendo em todas as fraquezas e os pecados que o Agostinho tinha, porque ele confessou ter todos eles no livro, e expôs o seu coração para Deus. Ok, até aqui a gente vai indo bem. Eu vou parar aqui, ó. Contudo, aqui, ó, estou mexendo o meu cursor aqui, ó. Contudo, o que é dito deve ser dito antes de tudo para Deus e não para as pessoas. A nossa oração é sempre uma oração para Deus e não para as pessoas. Embora haja orações que, apesar de dirigidas a Deus, na verdade são feitas somente para as pessoas ouvirem. A propósito, é preciso recordar que Jesus nos advertiu contra esse tipo de oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Portanto, como numa verdadeira oração, cada palavra das confissões foi escrita para Deus. Porém, somos nós que as apreciamos, assim como apreciamos as orações dirigidas a Deus, por exemplo, na igreja, no domingo. E aí ele segue, não é sem razão, ele vai citar aqui o Gregório e o etc, etc, etc. O que eu acredito o Jonas está tentando construir aqui na cabeça da gente é essa questão da fundamentação da oração na vida daquele que se dispõe a estudar a palavra de Deus. Esse trabalho teológico que é uma... Eu estou estudando as Escrituras, mas enquanto eu as estudo, eu estou me relacionando com o Deus que está revelado ali. É aquilo que eu falei antes, né? Eu não estou estudando aqui para condenar um terceiro, para ele. Eu estou estudando isso aqui está falando comigo e eu estou respondendo para Deus. Aliás, Confissões, esse livro tem um pouco disso, né? Essa postura do Santo Agostinho, em que a nossa oração é sempre uma resposta para Deus. Muito interessante isso. A gente sabe muito fazer oração assim, Senhor, abençoa o meu dia, cuida dos meus filhos, abre as portas, perdoa meu pecado, etc. Essa é uma oração em que a gente conduz. É a nossa agenda e nós a colocamos diante de Deus. Mas tem uma outra agenda que não é nossa, é a de Deus. E essa agenda de Deus, ela se manifesta a nós à medida em que nós o conhecemos nas Escrituras. Então eu vou ler lá, e aí eu leio de Jacó, eu leio de José, eu leio de Daniel, de Davi, eu leio de Paulo, de Pedro. Aí quando eu vou lendo as Escrituras, eu vou dizendo, puxa, aqui eu sou falho. Puxa, aqui eu sou... Isso, eu não consigo ser igual esse cara aqui. Eu não consigo orar como aquele lá orava, eu não consigo ter essa certeza de fé como esse aqui tinha. E aí, diante de tudo aquilo que eu ouvi de Deus nas Escrituras, eu me volto para Deus e oro, falo, Senhor, eu li aqui a tua palavra, eu vi que Daniel, mesmo diante de todas as perseguições, ele se ajoelhava e orava 3 vezes ao dia. E eu, com todo o conforto e a
e a ausência de qualquer perseguição aqui nos meus dias, eu não tenho orado assim como Daniel. E aí, à medida que eu estudo a Bíblia, eu me coloco nessa oração como Agostinho faz em Confissões. Mais do que estudar a palavra para o outro, essa palavra é para mim. E quando essa palavra vem para mim, eu respondo para Deus, na agenda de Deus. Deus quer me transformar. Deus quer fazer de mim um homem que ama mais, um homem que é mais paciente, mais bondoso. Deus quer me transformar numa pessoa mais longânima. Deus quer me transformar numa pessoa mais ética, mais moral. E à medida que eu percebo a minha falha, eu me volto para Deus. Deus, eu não consigo. Me perdoa. Eu ainda estou longe disso. Ou seja, minha oração é uma resposta ao que Deus falou primeiro. Então Deus me fala o que Ele espera de mim, nas Escrituras. E eu respondo para Deus se eu estou conseguindo ou não, e exponho o meu pecado ou não. Então, essa conversa inteligente com Deus requer a revelação de Deus nas Escrituras, requer a nossa humilhação e a nossa humildade de nos enxergar ali no texto, requer o uso da nossa razão, sabe, do nosso raciocínio, quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos em nós a nossa falha, e aí então nos colocamos em oração. E essa oração é o que o autor está tentando dizer para a gente, que é o ponto de partida para qualquer estudo das Escrituras. É nesse lugar que Deus espera nos encontrar, se nós estamos dispostos a meditar na palavra dele. É interessante que quando na igreja a gente fala que quem vai estudar teologia perde a fé, e o Jonas está dizendo aqui que para estudar teologia você tem que estar no lugar da oração, para que esse estudo faça esse bate-bola com você mesmo. Então, isso da teologia é o contrário do que a igreja, do que as pessoas dizem hoje. Isso da teologia é se colocar de joelhos e se permitir ser confrontado pelas Escrituras, transformado por ela. Esse exercício de reflexão interna, profunda, em que a minha alma é desnudada diante de Deus. E a palavra vem e me fere, e eu respondo para Deus na minha confissão. E aí a minha oração deixa de ser aquela oração automática. Senhor, abençoa, amém. Deixa de ser aquela oração acusadora para terceiros. Senhor, abençoa aquele pessoal lá que é pecador. É a oração que reflete o mais profundo da minha alma. É mais ou menos isso aqui que o Jonas está dizendo. E ele até cita um exemplo aqui, nesse último parágrafo. Um exemplo típico de teologia feita na terceira pessoa, ou seja, não é teologia para mim, de Deus para mim, é teologia para ele, né? Para o outro. Terceira pessoa, eu, tu, ele. Pode ser encontrado em abundância nos escritos dos teólogos liberais. Um deles, Leopoldo Immanuel Rickert. Este cara viveu em 1797. No prólogo do seu comentário à Epístola de Paulo aos Romanos, o Leopoldo defende que o discurso do teólogo tem de ser neutro. Jamais deve ser influenciado por comprometimentos teológicos ou piedosos. Vejamos, como exegeta, o intérprete do Novo Testamento não pode ter um sistema, seja ele dogmático, seja meramente baseado em seus sentimentos, em sua posição de exegeta. Ele não pode ser nem heterodoxo, nem ortodoxo, nem supranaturalista, nem racionalista, nem a favor do panteísmo, nem a qualquer outro ismo. Não deve ser piedoso nem perverso, não deve ser moral nem imoral, não pode ser sensível nem insensível. O Ricker está dizendo assim, que o pastor, quando vai ler o texto, ou qualquer pessoa que for ler o texto para estudar e vai meditar sobre o texto, ele tem que estar completamente imune e isento ao que o texto está falando. Aí ele fala assim,
Todas as vezes que deparo com esse argumento, pergunto-me por onde andaria esse teólogo que ele descreveu, esse cara que não tem sentimento, ele é razão pura, ele lê e já entende o que está escrito. E quase sempre me vem à mente aquele personagem da Star Trek, o Capitão Spock. Vocês assistiram Star Trek e o Spock? Ah, meu Deus do céu! Não é o Guerra nas Estrelas lá, é aquele outro lá que passava lá. O Spock era um cara que era de um outro planeta. Ele não tinha sentimento algum, ele era 100% racional e lógico, sabe? Ele tinha as respostas sempre lógicas e racionais, mas não existe esse tipo de pessoa, né? Não dá para eu fazer uma teologia só para poder condenar ou para falar com o outro sem que eu mesmo tenha sido tocado por essa palavra aí. Não tem como a gente ler essas coisas sem refletir nelas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez, é, eu me deparei com um pastor que havia arrumado uma amante. Essas coisas acontecem, sabe? Não deveria, mas essas coisas acontecem. E o pastor tinha arrumado uma amante, estava com a cabeça virada. E o caso chegou até mim se eu podia ajudar, de alguma maneira ajudar. E alguém da igreja do pastor falou assim para mim: Jorge, é um absurdo, porque veja, a gente sabe que o pastor está com essa situação, mas ele vem aqui, ele prega, e ele fala assim, que quando ele prega, é Deus falando a mensagem pura do altar. Então não importa se ele está em pecado ou não, porque a palavra vem de Deus e vem para o altar e ele prega. É mais ou menos esse Capitão Spock aqui, ó, capaz de ler um texto e não se quebrantar pelo texto, e não ser confrontado pelo texto, não ser alimentado pelo texto, não ser transformado pelo texto, e eu sou completamente isento ao texto no qual eu estou construindo aqui o sermão, e eu vou lá pregar para o outro como se servisse para o outro, mas para mim não precisa servir. É um absurdo, não é, irmãos? Ou gente. Mas às vezes esse é o pensamento que muitos líderes evangélicos têm quando deixam de ser esse teólogo em segunda pessoa que se permite ser confrontado pelas escrituras. E antes de levar o sermão, ele mesmo foi edificado, confrontado, sabe? Ele mesmo recebeu. E a oração dele para Deus, essa oração na segunda pessoa, antes dele ir levar isso aqui para o povo, a palavra já fez efeito nele. E o Jonas está dizendo isso aí para a gente. Você já ouviu algum sermão e lá no fundo do seu coração você pensou assim: o fulano devia estar aqui na igreja hoje para ouvir essas coisas? Meu Deus, porque ele precisava ouvir isso aqui. Já passou pela sua mente uma situação como essa? A gente é fogo, irmãos. É engraçado como eu consigo encaixar o sermão para o outro, mas sou incapaz de permitir que o Espírito Santo, que sonda corações e mentes, confronte a mim mesmo com as palavras que eu estou ouvindo. O que o Jonas está dizendo nessa inteligência humilhada é que, para que a gente se disponha a ter uma relação com Deus, nós temos que nos humilhar na nossa fé, na nossa razão, e nós temos que ser o primeiro alvo do texto que a gente está lendo.
Achei... Eu penso que nesse primeiro pedaço é isso aí. Alguém entendeu alguma coisa diferente? Você leu alguma coisa que te chamou a atenção? Você não entendeu bulhufas, absolutamente nada? Você viajou na maionese? Alguma coisa fez sentido? O plenário está aberto para você falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Alguém levantou a mão, acho que foi o Márcio. Fala, Márcio. Palavras, Márcio, para voltar bem a sua questão aqui para dentro do livro. Duas teologias, uma para mim e uma para o outro. Eu vou até descartar a questão de encontrar erro no texto. Uma teologia para mim, uma teologia para o outro. A gente tem vivido dias em que a igreja evangélica, deixou de olhar para si e ela se voltou para o outro. Então, ela está vendo o erro no gay, ela está vendo o erro no fulano, no ciclano, no beltrano, a igreja está acusando todo mundo, a igreja quer conduzir o país, a igreja quer pôr o Brasil inteiro dentro das escrituras, quer converter todo mundo, quer que todo mundo siga as regras da Bíblia, e a igreja é incapaz de olhar para si mesma e ter a seguinte reflexão de humildade: a gente está errado. A gente não está amando, a gente não está perdoando, a gente não está acolhendo. Então, são essas duas teologias, né? Uma que se isenta porque já se entende perfeito e acusa o terceiro. E uma que lê e fala, putz, sou eu. Se quebranta. E depois ele percebe, se Deus foi misericordioso comigo, pode ser misericordioso com o outro. Aí eu me volto para o outro. Achei bacana essa colocação aqui do Jonas, começar o livro já falando dessa situação que o Agostinho faz o livro inteiro, né? O livro inteiro ele está se colocando diante de Deus. Muito bacana. É isso aí. Eu não sei você, mas isso aqui acaba abrindo uma avenida, assim, para mim, para que toda vez que eu vá me debruçar sobre as Escrituras e eu vou ler alguma coisa, eu estou lendo isso aqui tentando e buscando e permitindo que o Espírito Santo, nesse texto também, me leia, para que eu perceba o que isso aqui está falando comigo. Para eu responder para Deus, sabe? Do que Deus espera de mim aqui. É uma avenida grande, porque não é um estudo como é que chamava? Tinha um programa na televisão, antigamente, chamava... Como é que chamava aquele programa antigamente, gente? Vocês lembram? Aquele que eu esqueci Telecurso agora? 2000? Não, não é o Telecurso. Era um que... Aquele que eu esqueci, ô Flávia. Aquele lá que eu esqueci agora. Era um negócio de curiosidades. Era um de curiosidades, assim, o cara... Oh, meu Deus. Agora eu não vou lembrar qual era o programa. E também não vou lembrar porque eu estava querendo lembrar o programa. Ah, de um estudo na Bíblia que fica só procurando curiosidades e mistérios, sabe? E coisas místicas. Quem é a besta? Se é o Trump, se é o Putin, se é o Xi Jinping, quando que Jesus vai voltar, que cor era o manto de Jesus. Sabe esse estudo que ele é investigativo, jornalístico? Eu quero ficar descobrindo se vai acabar em 2030, em 2015. É um estudo que
Às vezes a pessoa, às vezes eu sou interpelado assim, pastor, eu tenho uma dúvida, aí eu escuto a dúvida da pessoa e falo, rapaz, mas e o que isso aqui diz respeito à sua vida, à sua fé, à sua, sabe? É esse estudo, assim, que sai de nenhum lugar e chega a lugar nenhum, só de curiosidades bíblicas. Mas essa avenida que se abre dessa leitura, em que eu entro no texto, me enxergo ali e permito que o Espírito Santo transforme a minha vida e eu me volto para Deus em oração, é o, é o desafio para a nossa jornada de leitura bíblica. A gente sempre buscar esse lugar em que eu me encontro ali dentro. Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Essa aqui é uma frase do livro Confissões, está naquele que eu passei para vocês, esse aqui. Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Aqui uma coisa que o Agostinho falou que eu achei interessante, nossa, 9h20. O Agostinho cita no livro um roubo que ele fez com a molecada, eles foram roubar pera lá no quintal do vizinho. Mas eles não roubaram pera porque eles queriam comer ou porque eles estavam com fome. Eles roubaram a pera só pela alegria de roubar. E depois eles jogaram para os porcos, eles tiraram guerra de pera, mas eles não estavam com fome. Deixa eu fazer um paralelo aqui. A lei de Israel dizia para quem tinha plantado, para que ele não recolhesse do chão o fruto que tinha caído, mas que ele deixasse o fruto que caiu para aquele que está passando com fome, o pobre, o viajante, para que ele pegasse do chão e comesse, para que não houvesse faminto no meio do povo. E da mesma forma, ele dizia assim: quando você for colher, não colhe até a beirada tudo, deixa a beirada sem colher, porque um estrangeiro e um pobre, quando chegar nas suas plantações, ele vai ver que a beirada não está colhida, porque dali ele pode colher e matar a sua fome. Isso era uma forma de Deus fazer com que todas as pessoas encontrassem sustento e alimento no dia da adversidade, no dia difícil, sabe? No vale da sombra da morte. Aqui não vai ter ninguém necessitado. Pô, beleza. Então isso era lei e Israel entendia isso. O Agostinho não foi pegar uma pera porque estava faminto e se ele não comesse ele ia morrer. Ele foi porque ele se sentiu porque tinha uma adrenalina, sabe a adrenalina, quando você faz aquela coisa errada? Foi por essa adrenalina que ele fez. E aí ele vai dizer assim, ó, diante de Deus, o teólogo confessa o seu drama. Aqui não é só o teólogo, é a gente, tá? Qual é o nosso drama? O pecado é feio, o pecado é irracional, ele é destrutivo, mas ainda assim eu faço. Aí a pergunta é, mas por que você faz? Faço porque eu gosto. Você precisa da pera? Não. Mas por que você fez? Pela adrenalina, porque eu gosto de fazer. Davi tinha todas as esposas que precisasse. Davi, por que você pegou aquela? Você não sabe que isso é irracional, isso é destrutivo. Mas eu quis fazer, eu amei ter feito isso. Era o meu desejo e eu queria fazer. Então, quando ele chama a atenção da gente, começando aqui o capítulo dizendo conhecer-te, ó conhecedor de mim, é porque o Agostinho, ele está dizendo assim, Senhor, eu queria conhecer o Senhor do jeito que o Senhor me conhece. Mas a questão que ele vai dizer aqui é que não dá para... Primeiro que não dá para a gente conhecer Deus nessa dimensão, porque a gente não conhece nem a gente mesmo, né? Então,
Vamos aqui. Ele fala assim, ó. O pecado é feio, irracional, destrutivo. Blá, blá. É nessa atmosfera de oração e confissão que Agostinho interpela a Deus, escancarando seu coração até o ponto de nós, leitores, nos identificarmos com ele e fazermos de suas palavras a nossa própria oração. Isso é, no mínimo, curioso. Quando chegamos a determinada idade, como a de Agostinho, 40 e tantos anos, por exemplo, ainda que comecemos a pensar sobre tudo que fizemos de errado, parece que a nossa tendência, não que isso seja louvável, é esconder cada vez mais nossos deslizes em nome da vanglória, em nome da nossa honra, né? Da imagem que nós temos já construída. Mas o Agostinho não fez isso, né? Parece que a aparência de um indivíduo equilibrado, que nunca falha, é o que se pretende evidenciar a todo custo. Mas Agostinho resolve fazer o contrário, ele abre seu coração para Deus e diante dos homens assume sua fragilidade e suas limitações ao narrar cada momento significativo do seu passado. É óbvio que ele não quer informar algo que porventura Deus ainda não saiba, Deus já sabe daquilo, né? Ao contrário, seu objetivo é provocar nossa identificação com o testemunho sincero de seu coração diante de Deus. O que o Jonas está chamando a atenção para a gente é que o caminho dessa inteligência humilhada é esse caminho em que a gente não busca esconder os nossos pecados de Deus para manter a nossa aparência, mas a gente escancara. Isso aqui bate direto com a questão do Éden, né? Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é construir uma roupa de folhas para ele e para a mulher, e depois ambos se escondem de Deus. E quando Deus passa e pergunta, Adão, cadê você? Ele fala, estou aqui. É que eu acordei hoje e eu percebi que eu estou pelado, eu e a Eva, e a gente resolveu se esconder do Senhor. O movimento nosso humano, o movimento do ser humano pós-queda, é o movimento da tentativa de esconder as suas mazelas, as suas fraquezas, esconder o seu pecado e manter uma aparência. Mas qualquer pessoa que se dispõe a estudar a Escritura, se ela manter esse tipo de atitude, como é que eu vou esconder alguma coisa de Deus se Deus já me conhece? Como é que eu vou esconder de Deus o meu pecado? Como é que eu vou esconder de Deus a minha fraqueza? Como é que eu vou me esconder atrás de qualquer coisa se Deus, através do seu Espírito, já sondou a gente e conhece todas as coisas? Então, a questão que o Jonas está tratando aqui é essa necessidade da gente se abrir e se expor, né, diante de Deus em toda e qualquer situação. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que. Deixa eu ver. Eu acho que é isso aí. Mas eu resumiria essa parte aqui nisso que eu acho que aqui a gente mata. Eu só pararia aqui, ó. Por que humilhada? Vocês estão vendo aí? Ele fala assim, ó. O Agostinho fala, Senhor, eu quero conhecer-te como o Senhor me conhece. Para conhecermos a Deus, precisamos sempre de mediações, o que nos impede de, por nós mesmos, falar sobre Deus de maneira adequada. Por sua vez, para conhecer-nos, Deus não precisa de nenhuma mediação. Ele sempre tem um conhecimento adequado de todas as coisas, incluindo de si mesmo.
A gente não consegue conhecer Deus, sentar com ele num boteco e conversar e ele abrir o coração e a gente conhecer. Eu conheço Deus a partir do que está revelado nas Escrituras. Elas vão mediar o meu conhecimento de Deus. Mas de Deus em relação a mim, não, né? Deus olha, ele vê a gente por inteiro. Então, eu me coloco de joelhos, eu me quebranto, porque eu sei que com todo o meu intelecto eu vou ser incapaz de conhecer Deus a partir dos meus raciocínios. Eu vou depender sempre da autorrevelação de Deus para mim. E o Agostinho buscava incansavelmente esse conhecimento de Deus. Eu acho que eu pararia por aqui. Nesse pedaço, alguma coisa que você queira falar? Sinta-se à vontade.